Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! Hoje é dia da Black Friday de verdade, não é o Black Month, não é o Black Uhuru, não é o Black People Car, é a verdadeira Black Friday. Hoje, os gringos nada de braçada nas lojas, se divertem pra caramba e compram coisas que desejam durante o ano todo. Enquanto nós, brasileiros, somos enganados pelos percentuais que sobem e descem e você não fez a pesquisa que deveria, né? E você comprou no site que é de um criminoso e perdeu dinheiro. E você que fez um monte de coisa errada achando que ia ganhar um montão e não vai chegar nem no Natal do ano que vem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E não importa onde esteja, o importante é que você está aqui agora para entender como que é todas essas mutretas que estão acontecendo. Do meu lado aqui está Fernanda Mate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa. Porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Já solta a frase da semana. A frase de demonização facial. Existe risco até no embelezamento. Enquanto as ondas do rádio estão sob ataque, tem gente atualizando a criptografia e testando coisas diferentes. Toda vez que eu escuto a palavra criptografia, eu vejo aquele cara que eu conheço lá, que é um matemático louco, que mora lá em Barão e trabalha para Unicamp lá, e ele fala assim, o mundo vai acabar em 3 anos, porque eles não sabem que esqueceram de cuidar da criptografia. E o investimento que esperavam que ia ter... É verdade que ele falou que todos os como é que fala? Os paradigmas que hoje são utilizados, eles vão perder a sua potência por causa da construção quântica dos computadores e ninguém pensou em melhorar os códigos. Coisa de uns loucos. E outra pior, que todo mundo vai quebrar a cara porque investiram milhões, trilhões de dólares no danado da IA, e a IA não está dando o tostão de volta. Então, uma hora, a bolha explode, como já aconteceu com a bomba imobiliária. São duas coisas que esse cara fala direto, e toda vez que eu ouço a palavra estatística e criptografia, me vem isso na cabeça. Será que isso rola, velho? Ale, assim, vamos lá. Eu não sei... tá todo mundo usando inteligência artificial. Não, vamos falar primeiro da criptografia, tá? Tá bom. Se a gente pensar em toda essa história de criptografia quântica ou de algoritmos quânticos e tudo mais, eu entendo que existe um paradigma sendo quebrado aí. O problema é o seguinte, os caras eles conseguem fazer um monte de coisa quântica com 1 bit, 2 bits, 3 bits. A hora que, né? E esse computador já é um negócio gigantesco. A hora que você pensa que para o cara quebrar uma criptografia de, sei lá, 128 bits, tá? Vai ser igual o ENIAC do tamanho do campo de futebol, e eu acredito que consumindo muito mais energia e água do que todos os bom dia falado para o chat GPT, entendeu? Então, tem um monte de história aí no meio do caminho. Eu até entendo toda Teoria, coisa de professor, né? Mas então, cara, temos que estar preparado para o futuro. Chegou a era quântica. Beleza, vamos ser pé no chão. E daqui quanto tempo isso vai realmente acontecer, né? Porque a inteligência artificial, a gente sabe que em vários lugares tem um monte de indiano atrás. Então, nem aí está funcionando, né? Então, o cara ele sonhar com alguma coisa, eu acho que os caras deviam ser um pouquinho mais pé no chão e falar, cara, o que me incomoda agora, o que está acontecendo agora, tá? Claro,
entendo plenamente que se o cara quebrar tudo agora, até alguém pensar em alguma coisa nova, a janela é muito grande. Então tem que ser feito em paralelo. Mas, tá? Acho que a gente ainda está longe de algumas coisas. Inteligência artificial. Se não tivesse dando certo e se não tivesse, eu acho que funcionando, os caras já tinham tirado o pé faz tempo. Não, não é isso. Não estou dizendo que está funcionando. É esse que é o pulo do gato que os caras estão falando em Bolsa de Valores, tudo. A Bolsa de Valores hoje, principalmente a americana, a Nasdaq, e a alemã e a inglesa, elas estão com valor acima do que eles têm de lastro. Você entendeu? Então, o que mostra isso? E todas as empresas que lucraram bilhões, trilhões, são todas embasadas na inteligência artificial. Né? Então, assim, o boom do lucro está indo para quem? Eles investiram muito dinheiro e o dinheiro que ganharam chega a 10 bilhões. Só que foram investidos centenas de trilhões. E aí o que acontece? É esse que é o medo. Tá muito grande a diferença e ninguém está conseguindo pegar e fazer isso se equiparar. Por quê? Porque, primeiro, quem está comprando para utilizar, os valores são baixos, baratos, só vale a pena utilizar. Né? Quem está investindo muito alto. Então, assim, eu estou trocando parques de computadores, eu estou investindo em tecnologia. Eu acho que é bom para nós que trabalhamos nessa área. Está tudo crescendo em velocidade recorde. Os caras que são os hype da vida, que estão botando dinheiro em qualquer lugar, especulando no mercado, esses caras podem quebrar a cara e podem quebrar o mercado por tabela. É esse que é o ponto. Entendi. Entendeu? Mas é coisas do futuro que a gente vai deixar lá para o final do mês de dezembro para fazer essas previsões de 26 que a gente costuma acertar. Vamos ver como que as coisas vão andar e caminhar daqui para frente para a gente poder falar. Nesse momento, hoje é sexta-feira, Black Friday de verdade, mas antes eu vou falar, quem está pensando em ir a algum evento, né, BREC, né, cara? Acho que é a que está mais próxima de Belo Horizonte. Eu não tive informação da Nubyte, ela já foi antes, não foi, cara? Ela sempre era em novembro, só que fizeram antes esse ano, não foi? Dá uma olhadinha nisso, por favor, porque um cara me perguntou hoje, eu falei, cara, você me pegou. Aí eu falei que olhar hoje, eu não tive tempo de olhar e esqueci. Na hora eu não... 8 de novembro. Já foi, elas anteciparam para ajudar, para não coincidir com a BREC, e agora está aí. De novo, o nosso caso da Hacker to Hacker H2HC não vai rolar, mas vai ter a 307. Tem um monte de gente que começou a tirar sarro, botar um monte de nego com computador dentro de um Peugeot 307. Cara, eu acho a puta idiotice. Nem vi. Que bom, que bom. Eu acho muito burro. Né? Obrigado por ter me poupado disso. Eu poderia ter transladado, como falam os espanhóis, para outras pessoas. Mas tem certas coisas que a gente tem que matar no ninho. Essa foi uma que eu matei no ninho, porque eu falei, cara, o cara não sabe, por mais que ele esteja querendo fazer a piada para não perder a piada, sendo engraçadinho, 307 é redirecionamento, cara. Puta sacada, eu achei o nome. Aí o cara me bota meia dúzia de nego com capuz dentro de um Peugeot e faz fotinho, cara. É triste, né? Tem gente que não sabe aproveitar as coisas boas e valorizar o esforço dos outros. Mas então, vai acontecer, tem muita gente envolvida para tentar fazer isso funcionar direito e cabe a todos aqueles que puderem participar ajudar. Tá? A gente sempre pôs esse nome, né? Hacker to Hacker, para as pessoas se ajudarem, para a pessoa passar conhecimento. E é o que está ocorrendo. Vamos ver como é que vai ser. Mas ano que vem, cara, ano que vem. Monday na Resolve. Agora é a 307 e vamos embora. Beleza? Depois é o Papai Noel, Grinch, sei lá, Dança do Crioulo Doido, Saravá Meu Pai, Flor para Iemanjá e já vem 2026. Certo? Então vamos parar de gastar energia com isso e vamos falar da Black Friday. Black Friday tem pico de reclamações por atrasos e falhas de entrega. Alguém tinha dúvida que isso ia acontecer? Ainda mais num país que faz o November Black, né? Porque é o mês inteiro
Tem gente que começou em outubro. Eu estava Halloween e já tinha gente antecipe suas compras de Black Friday durante o Halloween. Pô, chega a ser doentio. Eu não sei se é desespero ou se é doença mesmo. Mas a plataforma Reclame Aqui, nessa sexta-feira, hoje, dia 28, ele fez um balanço preliminar e está falando que o negócio está feio pra caramba, com reclamações sem parar contra atrasos, né, e problemas com essas compras. As falhas na entrega representam 25,29% de todas as reclamações. A maior parte dos relatos envolve promessas de frete rápido. Cara, promessa de frete rápido tem o pagamento do frete rápido. Além do pagamento do frete rápido, você tem o gargalo, que é a própria empresa que faz o frete. Meu santo Cristo, né? Depois o correio é ruim, a FedEx não presta, né? A Jetlag não presta, não é tudo isso que os caras falam? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, gente. Entrega em 2 horas, sério mesmo, que em 2 horas o nego vai entregar. O cara mora lá no Amapá. E aí fala que entrega em 2 horas e não tem aquelas letrinhas minúsculas falando assim, só para a mesma zona de São Paulo, por exemplo. E aí acontecem essas coisas, cara. É triste. Produto não recebido já chega a quase 13%. 12,62%. E as coisas vão crescendo. E ainda não começaram as reclamações com o governo e polícia sobre golpes. Que eu acredito que isso deve sair na semana que vem ou nas próximas horas aí. Né? Então o negócio é brabo. Para onde nós vamos caminhar com isso, Samate? Ale, tem um pedaço que é assim, eu acho que tem várias partes quando a gente conta a história. A gente tem talvez o lojista oferecendo alguma coisa simplesmente para chamar atenção. 2, o usuário que é enganado todo ano pede para ser enganado de novo. Então é assim, eu chego à conclusão que o brasileiro, ou ele é muito bonzinho, ou ele é muito idiota. Porque assim, não, agora eu acredito que vai ser verdade. Agora eu acredito que ele vai conseguir cumprir, né? E daí, o cara ele se empolga e acaba comprando. Se a gente parar para ver as 2 primeiras partes, elas estão muito relacionadas. Então prazo de X horas até no mesmo dia, não sei o que, não cumprido, que pode escalar para produto não recebido. Né? E daí, então, os 2 estão relacionados. A gente tem a terceira posição. Esse ranking aqui, ele foi feito essa semana, de quarta até ontem. Então, 2 dias só de ranking, tá? Só 9% é de propaganda enganosa efetiva. Significa que melhorou. Só que existe uma situação que chama oportunidade. O lojista tem o direito de dar o desconto que ele quiser, quando ele quiser. Eu tenho um exemplo que aconteceu o seguinte. Minha mãe comprou no começo do mês um determinado produto. Estava com 70% de desconto. Chegou semana passada, ou essa semana, ela veio desesperada, falando que o produto no site não estava mais com esse desconto, não tinha desconto nenhum. Que tinha aumentado um monte e ela não tinha recebido o produto ainda. Daí bateu o desespero, de olha se o site é falso ou não, não sei o quê. Ontem, os produtos abaixaram para 50% de desconto. Então, pensa bem, era 70% de desconto, fica 0% e agora 50%. Cara, o lojista pensa do jeito que o lojista quer pensar. Se você está acompanhando e vê que a oferta é boa, compra. Não tem jeito. Então, é claro, você tem a parte da loja falsa e tudo mais. A gente quis trazer aqui, eu acho que alguma coisa muito mais relacionada a... Tem desconto? Tem, tá? Mas tem que ficar esperto. Não tem jeito. O pessoal às vezes fala de fazer busca, fazer isso, fazer aquilo. Cara, não adianta fazer busca também na última hora, gente. Você tem que começar a se programar ali em setembro, outubro, para comparar preços.
Porque tem muita gente que faz, assim, quando o cara é bom na sacanagem, ele cria um monte de situações ilusórias para corroborar aquilo que não existe. Então ele cria até outros sites falando bem dele mesmo. Até isso chega a acontecer, não é verdade, Amate? Bom, isso daí dá. É assim, alguns produtos, eu acho que as principais lojas, ou as lojas mais conhecidas, elas são monitoradas no Bom de Faro. Né? Então você tem o site, tinha o Buscapé e o Bom de Faro, eu acho que os dois viraram um só, e lá no Bom de Faro, ele mostra qual é a estatística de preço e quanto esse preço varia nos últimos meses ou nos últimos tempos. É uma referência para usar e para saber se o valor está mais alto ou mais baixo. De qualquer maneira, eu acho que vale isso que você pensou, né? O que você acabou de comentar. Eu quero comprar um HD. Pô, tá bom. Quanto está custando hoje? Pega 2, 3 lojas e fala, na loja A, na loja B e na loja C, está custando isso, o mesmo produto. Vamos acompanhar. E daí, todo dia, você dá uma olhada. Não vai perder a sua novela, entendeu? Por causa de dar uma olhada. 5 minutos, só guardar os links, né? Exatamente. E fazer a comparação. E todo dia a mesma. Tá? Cara, chegou num valor que eu acho que está bom. Todo mundo sabe quanto custa mais ou menos o equipamento. Quer ter uma ideia de preço? Olha nos sites americanos, das lojas americanas, né? Não, das lojas... acho que vocês entenderam, né? Não tem nada a ver com as lojas americanas brasileiras. Mas das lojas dos Estados Unidos, e você tem um valor em dólar. A hora que isso chega no Brasil, tem um valor de imposto a ser colocado em cima. Então, isso é uma referência, tá? Pode custar a mesma coisa? Até pode. O lojista aqui pode ter comprado uma tonelada... Um lote gigante. Exatamente. E nessa negociação, acaba saindo mais barato. Então, claro, depende da loja. Mas, sim, eu acho que você prestar atenção naquilo que te interessa é a melhor coisa. Exatamente. O balão da informática criou-se em cima desse pendrive aqui. Os caras compraram um container por um preço irrisório, né? E os caras venderam e fizeram o império do balão da informática. Depois as coisas caminharam de outras formas, mas foi baseado em cima desses SanDisk pequenininho, vermelho e preto, que é o flashcard. Você lembra dessa história, né, Márcio? O cara não lembrava da história, eu lembro da loja. Então, eles compraram um container de pendrive. Para pensar, cara. Quantos pendrives caibem em um container de 12 metros? Não, Alexandre, é daquelas cenas que parece o cara que caiu naqueles tonel de milho afogado, né? Morre, cara. É o tio Patinhas dentro do cofre de dinheiro do tio Patinhas, piscina de bolinha tem piscina de pendrive. Os caras simplesmente eles venderam tanto pendrive, para pensar, eu paguei 10 centavos e vendi um pendrive a R$100, cara. Né? Que é tudo de 64, na época, um dos mais top que tinha, os caras fizeram uma fortuna. Né? Oportunidade e empreendimento. O cara fez certo, deu certo. Depois aí a empresa começou a andar sozinho, fazer franquia, é outra história. Mas são coisas que têm que ser pensadas. Por quê? Porque estudou o mercado. Isso foi só o cara que aconteceu. Não. Todos os dias acontece alguma coisa semelhante. Todos os dias tem um chinês fazendo um chip novo, tem um alemão inventando um centeio novo, tem um japonês inventando um novo jeito de cortar um pepino, e assim vai, cara. As coisas acontecem. Dá sorte aquelas pessoas que têm visão e capacidade de empreender no local certo, na hora certa. Às vezes é um toque de Midas, às vezes é pura sorte, não interessa. São todas coisas pensadas e planejadas. Então, é a mesma coisa aqui, cara. Black Friday pensa um pouquinho antes de fazer merda. Simples. Tá bom? Vamos ver para onde vai essa carroça aí, que eu acho que ainda vai começar a pipocar os problemas. Esses atrasos podem virar reclamações de produto não existiu, a empresa não existiu. Aí a gente conta para vocês mais para frente. Beleza?
Outro assunto, né? Aqueles sites que existem por aí ofertando JSON e outros programinhas em Java e coisas de internet, a gente sabe que existe para todo tipo, aparece uma maluquice, o cara agora deixa seu site mais bonito, deixe seu produto melhor, faça isso, faça aquele outro. E aí o que acontece? Os caras, eles são os buildfires, né? Que eles falam, code buildfires. Você sobe o código lá, o cara faz uma melhoria daquele código e põe o produto para funcionar. Né? Que são as bibliotecas, esse tipo de coisa. O que você vai falar? Tem a ver com o site, mas tem a ver com outro pedaço. Mas segue. Sim, calma. Esse é o site como se fosse aquele negócio do embelezamento, de deixar as coisas mais bonitas, um código mais bem disposto para você ver ele. Existe a milhões, principalmente quando a gente começou a fazer muita coisa para a nuvem. Né? Apareceram muitos produtos que faziam isso, melhoria de banco de dados, melhoria de front-end, né? Melhorar o seu código, um monte de coisas desse tipo. E o que aconteceu? Né? Os caras da Watchtower coletaram mais de 80 mil pastes de 5 GB, assim, analisando as coisas do que eram feitas, e começaram a perceber que havia um monte de informações desse site que tinha informações de AD, de banco de dados, chave privada, de nuvem, né? de tokens de trabalho para você fazer as coisas de APIs, ou seja, tudo aquilo que você achou que estava fazendo de uma forma controlada para melhorar o seu dia a dia de trabalho e os resultados para o teu chefe ficar feliz, você estava dando ouro para o bandido. Ou melhor, às vezes não era nem má intenção. O cara estava dando a informação para os outros, só que os outros não tinham conhecimento para colocar uma segurança devida nesse trabalho que estava sendo ofertado. E agora senta e chora, né? Porque a coisa está feia. Entre os casos mais graves, né? Tem até credencial da AWS, cara, de produção da Bolsa de Valores Internacional, segredos de empresas de cibersegurança, scripts de configuração de órgãos de governo, e por aí vai a lista. Cara, isso daí, sabe o que é isso? Aquele cara que é o famoso desenvolvedor Ctrl-C, Ctrl-V, que ele está pouco se ferrando em entender como funciona a tecnologia e é um mero macaco apertador de botão, né? Ele achou as coisas mais fáceis, ou não pensou, não validou, e agora está ferrado. Muito semelhante com gente que está fazendo a mesma coisa com a IA, e logo veio a conta. Está correto. O que acontece? Alguns dos sites que eles falaram aqui, por acaso, eu uso sites. Tá? Então, quando você pega um arquivo JSON grande e o arquivo tem um erro, por exemplo, o JSON ele tem uma linha só gigante que visualmente você não consegue interpretar. Você teria que rodar algum outro programa ou fazer um programa para ele alinhar esse tipo de texto, vamos dizer assim, e daí você conseguir entender até onde está o erro, onde estão os dados que você está procurando dentro daquilo lá, com ou sem erro. O grande negócio é que a plataforma oferecia um serviço do tipo, esses foram os últimos que apareceram por aqui. E daí, pessoas despreparadas, como o Alexandre falou, nossa, eu preciso fazer um programa para mim. Como é que eu extraio o dado X? Eu não sei como é que funciona essa estrutura. O cara pegou e colocou no programa público que expunha tudo e alguém teve a maravilhosa ideia de vamos capturar para ver? Só que assim como um pesquisador falou, vamos capturar para ver, e publicou isso daqui, quanto tempo faz que o nosso querido hacker de porão tá com o capuzinho dele lá, capturando isso daí e enchendo o banco de dados dele. A gente já pegou coisa semelhante com o Swagger. Lembra que todo mundo usa o Swagger para ler API? Tem um monte de gente que utiliza o Swagger como API e fala assim, mas eu não estou compartilhando meus tokens, então não vai ter problema. Caramba, tem um monte de gente que não sabe o que está fazendo. E aí vai token, vai tudo as coisas junto. E quando o cara consulta lá que é uma plataforma aberta para você poder ler coisas de API, ninguém encontra informações que não deveria.
né? A gente já falou de coisas assim no próprio GitHub. É verdade? Você levantou um ponto muito importante, que é o seguinte: o desenvolvedor do site, ele simplesmente fez alguma coisa ali que talvez... Não, super para ajudar, super, tá? Mas assim, existem alguns sites que você quer que essa informação seja privada ou posso colocar na lista? Se você esquece de clicar ali, ele aparece público para todo mundo. Então, talvez tenha até o botão de privacidade lá, mas na pressa, na ânsia de querer resolver seu problema, os caras fazem uma grande besteira, né? E daí temos, mais uma vez, pessoas despreparadas usando serviços que são muito bons, e daí a culpa é de quem? A culpa é do serviço que postou isso daí. A culpa é sua, que não sabia usar ou não sabia resolver de outra maneira. É triste, cara, mas acontece nas melhores famílias. É raro, mas acontece muito, a gente sabe disso. As ferramentas estão aí para ajudar. Só que a gente está vendo muita gente apertando o botão sem saber o que está fazendo, né? Tem coisa... Cara, é assustador. Eu vou falar para vocês, eu não estou inventando. Toda semana eu descubro 1, 2 ferramentas novas que é super útil, de análise de API, né, de APIs, análise de tokens, validação de JSON, né, explodir o JSON e XML em coisas mais lógicas para você entender. Tem muita coisa boa, mas você sabe de onde que é, sabe a origem dessas coisas. Então, você vê funcionando, é legal. Qual é a quantidade de informação que você vai compartilhar com uma base dessa, com um ambiente desse, se você não sabe onde que ele é, cara? E os negros usam assim, ó, a torta direito, né? É aí que tá o erro, cara. Né? E é verdade, não é mesmo, Amato? O nego usa todo dia, cara, todo dia. Isso é um perdido, né, Ale? Ninguém tem nem a mínima noção. Não sabe mesmo. Essa aqui é mais louca ainda e também tem a ver com a AWS, né? Tem um botnet novo que é baseado na Mirai, né? Mirai acho que é um dos mais famosos botnets que já a estrutura que foi feita para Mirai é a que mais foi copiada e mais impactou gente pelo mundo inteiro, e até para coisas boas também, por incrível que pareça. Que tem gente que usa para fazer coisas boas, pelo menos para ele, né? No mínimo para aquela pessoa que está fazendo. E aí puseram o nome de Shadow V2, né? O cara devia ter uma moto Shadow, né? Motor V-Twin e botou o nome de Shadow V2. Pois é, ele explora falhas conhecidas de dispositivos IoT. Aí que é legal também, a gente está cansado de falar para vocês, tem muita gente colocando equipamentos ligados em IPs assim, sem parar, os últimos 2, 3 anos, assim, demais. Começou lá em 2015 para frente, hoje em dia o nego vai põe na internet, né? É TV na internet, é liquidificador na internet, é máquina de lavar, máquina de café, é robô que limpa a casa, é a fechadura da porta, é a lâmpada para você saber quanto você gastou. Tudo o cara está botando como IoT, né? Tem um IP associado àquele produto. E aí você vê em outros produtos que trabalham com esses dados, como a D-Link, TP-Link, DWRT, um monte de DVR, né, de gravador de vídeo. E aí o que acontece para tudo isso daí? Né? Roteadores, NAS, câmeras. Pronto, cara. Para pensar. Pesquisadores da Fortinet observaram que essa atividade coincidiu exclusivamente com grande parte daquela indisponibilidade da AWS agora em outubro. Ou seja, eles estavam utilizando a dificuldade da AWS para entender mais coisas. Aquele caos momentâneo que estava acontecendo, usaram como um teste controlado de propagação da capacidade de ataque dessa nova rede Shadow V2. O que é legal aqui? O negócio já aconteceu. Então você fala, mas já passou. Cara, os caras perceberam que, além do problema ocorrido, os negros utilizaram isso para fazer um teste. De repente, até criam um problema, o DDoS, para poder ter as condições necessárias para gerar o teste da botnet deles.
É sensacional a inteligência disso, cara. Esse é o lado que a gente tem que inverter e pensar, não é mesmo, Alexandre? Alexandre, pensa no seguinte, AWS está com problema, ou qualquer outro provedor, como já teve. Cloudflare agora recentemente, né? Exatamente, Daí, assim, tá todo mundo com foco aonde? Na AWS ou na Cloudflare. Os caras, eles pegam e falam assim, cara, vamos soltar o nosso ataque de leve para testar um pouco mais de recurso, qualquer que ele seja, que seja propagação, que seja alguma coisa, porque agora o foco, né, a tela está focada em resolver o problema da AWS ou o problema da Cloudflare. Então, isso aqui prova a inteligência de quem está do outro lado, independente do lado que ela está sendo usada. Mas mostra muita inteligência desses caras. É muito interessante isso daqui. E daí, assim, mais legal ainda, é a capacidade, eu acho que da Fortinet de conseguir ter monitorado esse tipo de coisa e tá trazendo esse tipo de informação aqui, né? Eu achei muito legal, cara, o cara fazer uma pesquisa dessa e entender aonde ela chegou para gerar o problema, né? Como ela usou um problema para gerar uma solução para ela mesma crescer e melhorar os erros. É inteligentíssimo, cara. Né? Então, isso aqui é bom para a gente ter mapeado que nada é por acaso. Né? Coincidência demais não existe, gente. A gente está cansado de falar, não é verdade? Tem gente que nem acredita em coincidência, não é mesmo, Mário? Exatamente. Bom, e nos Estados Unidos, né, o regulador de proteção à saúde, a FDA, nos Estados Unidos, mandou desligar imediatamente um dispositivo médico. Agora, não é um dispositivo médico comum, cara. Né? É o Life, como é que é o Life 2000? É isso aí, Life 2000. É ventilador. O que é ventilador? Ah, é para calor? Não, cara, é ventilador. O cara que tem problema de pulmão, velho. Né? O cara tá morrendo e aí ele usa aquelas máquinas. Cara, olha isso. O respirador artificial, né, Ale? Esse eu acho que é o melhor nome, né? É isso. O povo comumente fala isso aí mesmo. Respirador artificial. O cara tem lá um problema de pulmão ferrado, né? Ou ele sofreu um acidente e está em coma induzido, não. Ele precisa ter equipamentos fazendo algum serviço, como tem filtro de rim, tem corações como é que fala? Condições artificiais, tem respiradores que ajudam a pessoa a respirar. Pois é. E aí os caras descobriram que esse produto, né, tem um problema seríssimo e pode ter um problema de interrompimento na hora que estiver funcionando, parar de funcionar. E os caras falaram assim, ó, para de usar isso daí, que senão teremos mais problemas. Geram lesões graves, mortes associadas e muito mais. Mais legal, olha o nível do controle. A gente está falando de um governo que avisa um órgão de governo que vai lá na empresa e solta um comunicado para todo mundo. É que nem como é que é aquele negócio, recall de carro de amortecedor, só que aqui é uma máquina. Não usem essa máquina que os pacientes estão assim, sujeitos a sofrerem problemas e morrer ou ficar com lesões maiores. Agora, é louco isso ou não é louco o governo chegar num nível de controle desse para fazer esse tipo de análise, Amado? Eu achei do caramba. Ale, a gente tem, mais uma vez, vários pontos que têm que ser analisados aqui. Uma coisa você tem que ter um controle muito grande do seu... Parque de equipamentos, né? Não, assim, a gente tem os órgãos de controle, né? Então, a gente tem a Anatel, a ANAC, sei lá, o Inmetro, né? E outras coisas assim. Esse daqui é o FDA, é o de... Como é que fala? Da saúde. Exatamente. É comida e saúde, é isso? Seria a Anvisa no Brasil. Exatamente. Só que daí, cara, como é que os caras descobriram, né, esse tipo de coisa e esse alerta? E daí o mais preocupante é a primeira vez que eu vejo um negócio desse daqui. Geralmente, quando a gente pensa em situações médicas ou equipamentos médicos,
a maioria das empresas é totalmente omissa com problemas de segurança. E aqui os caras estão reportando um problema de segurança e estão falando, amigão, pode dar problema. E o nível, né? Eles descobriram com testes internos, né, que uma pessoa não autorizada pudesse obter acesso, né, ao dispositivo à distância, cara. Olha isso, cara. O lance, de qualquer jeito, cara, será que precisa ter acesso? Esse acesso não dá para desligar, né? Para que você consiga, sei lá, ficar um pouco mais tranquilo. Uma outra parte da matéria falava a respeito de uso, se alguém fisicamente conseguisse pôr a mão no aparelho, tinha alguns outros problemas. Mas, assim, ele podia mudar a configuração do aparelho, a quantidade de oxigênio, mudar toda a configuração e prejudicar a parte de vida do cara. Fisicamente, eu ponho o travesseiro na cabeça do cara, entendeu? E ele morre do mesmo jeito, né? Eu tiro o canudo lá, eu desligo o canudo e está resolvido, né? Então, o físico é um pouco mais difícil de ser controlado, mas se tiver um negócio remoto, como a gente já viu, vários absurdos expostos na internet, isso aqui é gravíssimo. E daí amigão, tá tendo um alerta. Eu só espero que, para os usuários desses equipamentos, eles tenham feito alguma coisa de ligar para o cara, ir na casa do cara, fazer alguma coisa, porque existe risco de morte de toda essa galera aqui. Você vê como as coisas são, cara. Os Estados Unidos, eles dão muita atenção para esse tipo de coisa. Ultimamente eu estou vendo muita notícia de, como é que eu vou falar, são um esforço contínuo de entidades americanas cuidando de situações de produtos ligados à internet e que são automatizados, e isso também está acontecendo muito na França e Alemanha também. Agora, é muito louco isso aí. Olha, existe um outro ponto nessa notícia aqui que chama muito a atenção, que é o seguinte: o fabricante emite um alerta de segurança para recall dos dispositivos em abril, tá? E daí agora eles estão falando, gente, para de usar porque vai fazer mal para vocês. A gente está acostumado a ver um monte de fabricante que enfia embaixo do tapete e espera acontecer a invasão. Não fui eu, foi o hacker, põe sempre a culpa em alguém. Aqui, o fabricante deu a cara para bater. Então, isso daqui é mais legal ainda, que é o fabricante levantou a mão e falou, gente, Houston, we have a problem, entendeu? Temos que agir em conjunto. Sozinho não consigo. Me ajuda, porque tem problema e alguém pode ficar prejudicado. Isso aqui é muito legal. Isso é muito legal. E continuando com os Estados Unidos, também os hackers invadiram a rádios e sistemas de alertas americanos. Isso é outra coisa também, assusta, cara. Os caras pegaram as estações de rádio nos Estados Unidos e começaram a transmitir alertas falsos e obscenidades. Cara, obscenidade, começar a falar um monte de merda no rádio, que nem aconteceu do aspirador um tempo atrás, que foi chamado de racista, lembra que o cara denunciou? Isso é uma brincadeira de mau gosto e morre aí. Agora, o problema é você começar a fazer alerta falso, né? Isso gerou pânico em um monte de cidades do Texas e da Virgínia, né? Aí o negócio começa a ficar complexo. Por quê? Porque está envolvendo gente no dia a dia, tirando gente da normalidade, fazendo o nego ir para o supermercado, começar com a lata de ervilha, água, papel higiênico. Começa o caos, cara. Porque as pessoas acreditam que se o governo está fazendo um broadcasting, uma transmissão conjunta com informação de alerta, os caras pressupõem que aquilo é verdade. E aí não era nada disso, era uma sacanagem, e descobriram que isso estava rolando por causa de hackers. Agora, aquela coisa, viram, entenderam, e esses caras, na hora que foi descoberto, vai para a cadeia bonito, a gente sabe disso. Agora, vamos lá, vamos fazer um paralelo. A gente, como você falou, a gente tem um monte, mas um monte de órgãos reguladores, um monte de secretarias. Tá? Você não consegue descobrir nem como é que faz
para colocar no ar uma nova onda de rádio, né? Um novo Wi-Fi funcionando, que você faz uma invenção, porque existem tantas dificuldades nas próprias documentações, você não chega a lugar nenhum. E aqui, os caras simplesmente viram que está errado, a FCC falou, opa, está errado, vamos investigar, e as coisas começam a tomar um rumo para ser resolvidas. O que a gente faz com isso tudo, Amado? Ale, a gente pode ver uma grande diferença entre as duas notícias por causa do seguinte, na primeira... Um é equipamento. Exatamente, mas assim, aqui provavelmente aconteceu algum tipo de vulnerabilidade dessa, onde o criminoso conseguiu ter acesso. Agora, o cara ele propagou as mensagens, falou, zoou e tudo mais. No outro, o fabricante avisou antes que alguém morresse. Então, mostra como diferentes tipos de empresa tratam diferentes tipos de coisa, né? Só que o tratamento do governo foi perfeito também. Olha, preste atenção nas coisas básicas de segurança. Tem um caso, eu não vou lembrar a data, mas é o caso que eu mais gosto, que assim, a polícia estava tratando um caso de um possível suicídio. O cara ia pular da ponte. Os hackers invadiram a rádio da polícia, o rádio da polícia, e tocaram a música do Van Halen, Jump. É sério, juro, é sério. A notícia é antiga, mas é verdade, entendeu? Eu fico pensando que o cara, na hora de pular, ele começou a dar risada e desistiu, entendeu? Porque foi a única coisa. Os caras conseguiram invadir o sistema da polícia, os caras estavam monitorando o sistema da polícia. A hora que falou que o cara ia pular, entendeu? Eles tocaram o Van Halen, música do Van Halen, cara. Massa. Lembra que era Max Will Jump, né? A sujeira vai pular. Aí o cara, opa, é melhor não pular agora, né? Mas é muito louco isso. E aí veio o alerta, né, cara? Que o pessoal tem que ter. Tudo bem, tá lá, alerta de emergência, insultos raciais, um monte de xingamento, tal, não sei o quê. Mas, de novo, chamaram a atenção pelo quê? A falta de segurança em coisas básicas, né? Por que não tem um scramble nessa onda de rádio? Por que o produto... A gente sempre falou aqui, quando a gente fala de Wi-Fi, de rádio, é fraco a quantidade de segurança sobre isso. Se você acertar a frequência, se você acertar emissão, né, do que envia, do que recebe, você consegue fazer as coisas acontecerem. Tanto que o cara tocando o rádio da polícia, Jump. O que aconteceu agora recentemente também? Não era as coisas do Walt Disney que eles começaram a colocar? Não. Mas aquela do Walt Disney é o seguinte, o pessoal tava... A polícia ia ter algum tipo de ação e o pessoal começava a filmar e colocar no YouTube. E daí a polícia começou a tocar músicas da Disney, porque a hora que o vídeo entra no YouTube, ele já é proibido por direito autoral na hora. Isso aí, muito bom. Dos dois lados, Ale. Como é que você joga no sistema? Você falou agora aqui da coisa da tecnologia da Black Friday. Você chegou a ver o que eu mandei para você ou não? Eu mandei um link. Eu cliquei 2 minutos depois que você me mandou. O repositório estava vazio inteiro. O cara fechou o repositório. Estava repositório privado, você não tem acesso. Eu falei, caraca, tentei procurar ainda algum como é que fala? Cópia e tudo mais. Falei, beleza, não era para mim, então. O cara me poupou de gastar. Obrigado. Deve ter acessos milhões, né? Porque o cara ter cortado assim. Obrigado, você me fez economizar. Não, mas eu olhei, não tinha nada assim, top não, viu? Tinha... O negócio que eu achei legal que tinha lá tinha antena muito barato, todo tipo de antena, amplificador de sinal, tanto para pulso eletromagnético, Bluetooth, Wi-Fi, tinha umas coisas bem legais. Isso era legal, mas tudo coisa que partia de $300, mas coisa top. Imagina se tem uma chácara, bota uma antena que pega a chácara inteira, o Wi-Fi funcionando, entendeu? Isso eu vi legal. Aí o resto era muito... cara, nada que prestava, para falar a verdade, tá? Curso,
A lista também não era tão grande assim. Devia ter uns 150 itens, mais ou menos. Né? Mas muito curso, muito livro, muita apostila e pouca coisa material. Mas entendi. O cara deve ter tirado que muita gente começou a pegar as coisas que tem curso, tinha curso caro lá, que estava bem barato. Vamos lá, CrowdStrike, nossa querida CrowdStrike. Final de ano, parece que o pessoal da CrowdStrike, eles começam a festa de ano novo mais cedo, né? Porque chega novembro, tem sempre algum BO rolando na CrowdStrike. É impressionante, cara. É impressionante, né? Pegou um cara lá dentro, distribuindo informação para hacker. É o inimigo interno. Então o cara estava lá, se infiltrou, fingiu que era funcionário, trabalhando bonitão com os caras, e ele estava mandando informação para fora. Quando fizeram mais investigações, começaram a ver que tinha coisas ligadas com o Telegram, com os Scatter Lapsus, né? O Lapsus Catarrento, né? E daí para frente. Uma coisa que eu senti falta aqui, né? E aí? O povo vai para a cadeia, vai tomar um couro, ou só descobriu o caminho que aconteceu e não descobriu quem é a pessoa? O nego foi preso. O cara foi preso. O legal é o seguinte, eu vejo uma grande diferença, não que não aconteça no Brasil, mas eu acho que a intensidade é menor, de alguém interno pegou, tirou uma foto do sistema interno, colocou num grupo de Telegram, um grupo público, que falava a respeito do próprio grupo, né, que vocês, fica esperto que vocês estão sendo monitorados. E o cara simplesmente, a hora que descobriram, que viram o print, pega o cara, já corta o acesso na hora, já chama a polícia, espera a polícia chegar e já vai embora algemado. Então é assim, infelizmente o Brasil continua com a política do coitadinho, de não fazer algumas ações que poderiam ser feitas, né? Apareceram ou tem aparecido cada vez mais, a gente já reportou aqui, o cara deletando, né? Fui demitido, apaguei o banco de dados da empresa e tudo mais, é crime, tinha que ir embora preso, entendeu? E todo esse tipo de coisa. E aqui está mostrando que, inclusive, empresas grandes, como a CrowdStrike, tem que tomar cuidado e cada vez mais com o ser humano. Não tem jeito. Tem que continuar monitorando de alguma maneira. Cara, eu tava discutindo isso daí com um nego da Espanha, inclusive. Eu estava conversando com o cara. Foi hoje de manhã. E aí ele tava falando assim, cara, como é que tá negócio de roubo aí no Brasil? Eu achei estranha a pergunta do cara. Aí eu falei... assim, o brasileiro ele anda com um olho no peixe e o outro no gato, né? Porque a gente está sempre ligado o que fazer, por isso que o gringo é assaltado. Porque ele está relaxado, passeando, ele não pensa que vai ter situações assim. Aí ele falou, não, que agora na Espanha está uma moda assim, absurda, os caras roubando pessoas após saída do caixa eletrônico. Porque os caixas eletrônicos são na rua na Europa, né? Na rua mesmo. Não tem cabine, não tem nada. Na frente do banco tem um quadradinho lá, você aperta o botão que nem nos Estados Unidos. Né? E aí eu falei para ele, pô, cara, sabe qual que é a diferença? Por que não acontece nada nos Estados Unidos? E aí copia uma parte, mas não copia a outra. Por exemplo, o drive-thru de banco nos Estados Unidos. Você vai no drive-thru, você joga o cartão dentro do negócio, vai lá para aquele tubinho, amanhã aparece na tela, você pede a grana que você quer, manda o tubinho de volta, você assina o recibo e tira o dinheiro da grana. Ah, mas ninguém rouba, né? Na hora que está ali no carro, a mulher está distraída, o cara vai lá, cata o tubo dela. Cara, está no envelope. Você não sabe se é $10 ou se é 10 milhões de dólares. Só que é o seguinte, se é $10 ou 10 milhões, você vai pegar 30 anos de cadeia, meu amigo. E não tem conversa. E aí, quando você está na rua pegando dinheiro, e aqui no Brasil a gente sabe disso, o cara não, primeiro crime, ele é de menor, não é assim que eles falam? Então, são as coisas que não acontecem. Então, esse cara aqui que está brincando de espertão aqui,
com a CrowdStrike, que está dando todos esses alertas, o cara, com uma fotinho besta que ele está mandando para lá e para cá, vai para cadeia, cara. Não tem conversa. Foi só uma fotinha. Cadeia! Né? Você assinou um negócio de confidencialidade, pô. Saudades do Alborguete. Saudades do Alborguete. É. Boa. Nem eu lembrava disso. Então, modelos de linguagens ajudando o bandido. A gente falou na semana passada, na semana retrasada, de situações que o povo está fazendo sites de ransomware com vídeo, streaming, explicando como é que faz as coisas, né? Você compra tutorial para entender como você cria um site do zero para fazer phishing com as pessoas. Cara, o negócio destrambelhou para o mundo todo. Pro mundo todo. E agora, o que os caras estão fazendo? O Worm GPT-4, que é pago, o Kawaii GPT, que é de graça, eles já estão sendo usados por cybercriminoso, porque os caras chegam lá e perguntam: como é que eu gero um código malicioso, funcional, com textos de engenharia social, para fazer, assim, com alta qualidade, para fazer um golpe do tal tipo? E a inteligência artificial, as LLMs, começou a cuspir os códigos. Porque, de repente, ele fala que é para um teste de laboratório, que é para uma pesquisa, né? Dá aquela enrolada e dá o balão. Como muita gente, no início da história da IA, começou a pedir código de produto de mercado. Ah, me compartilha um código do Windows, me compartilha um código do Office 365. E agora está essa bagunça danada. E aí, de novo, como é que a gente vai... e isso, infelizmente, como é que a gente vai cuidar disso? E tem a lado infeliz, que são as pessoas que usam isso como uma brecha na lei e falam: temos que regular a IA, temos que regular a internet. Isso é ignorância, isso é caça às bruxas, botar fogo na estaca, não quer melhorar nada. Então, como é que a gente vai conseguir trabalhar dessa forma? Já estão chamando até de Dark LLMs, né? Já vão criar uma rede paralela só para fazer coisa errada, não é verdade, Alas? Estamos ferrados com isso. Então, é assim, eu acho que apareceu um negócio e ninguém sabe ainda como controlar ou até como usar o negócio direito. E para que isso aconteça, eu acho que vai demorar muito tempo ainda, tá? Pensa que uma situação dessa é igual a, sei lá, eu posso estar falando um negócio meio infeliz, mas os portugueses chegando no Brasil cheio de arma e os índios com arco e flecha. É mais ou menos isso que está acontecendo, tá? Porque você tem uma ferramenta, né? No caso a arma, o chat aqui, dando poder talvez ilimitado para alguns que não sabem como controlar esse poder. E daí, como é que você faz isso daí? Ter lei não resolve. A gente vai ter que pensar em outras maneiras. É a história do paradoxo de, cara, o que a gente faz agora? Aconteceu muito rápido, não deu tempo da gente pensar. Que eu acabei de comentar agora há pouco com relação ao lance da criptografia. Porque, assim, ter uma lei não resolve o problema, né? Ter uma regulamentação, cara, tá bom. Para as empresas grandes registradas, tá ótimo. Mas se quiser fazer isso aqui na sua casa, ninguém tem como te impedir de fazer isso daí na sua casa. E você treinando a inteligência artificial, que seja com um monte de placa de, sei lá, de GPU, né, placa gráfica, ou que seja com o computadorzinho velho ali, você conseguiria fazer a mesma coisa. Muda o tempo. Então, é alguma coisa que tem que se pensar em, talvez não na geração, mas como brecar em algum momento posterior, entendeu? Análise posterior. Quando a gente fala de LLM, cara, ela mesmo tem o poder de se multiplicar, de melhorar, de se corrigir. A gente está falando de um problema muito sério, cara, que como que você vai dar... como é que eu vou falar? Ética, uma porra dessa. Né? Não, mas é que tá, Alexandre, assim, vamos lá.
tem um monte de coisa que você faz dentro de casa que você não faz fora de casa. Então, tem um monte de coisa que você não tem como evitar. Você vai no campo de futebol e você fala muito mais palavrão do que você fala dentro de casa ou que você fala numa reunião, né? E aí, cadê a ética? O cara falou um palavrão, o cara ofendeu alguém, não sei o quê, né? Tem um monte de balança dessa daí, que daí, assim, cara, eu peguei todos os livros que eu tinha e dei para treinar a inteligência artificial. Se ele está falando palavrão, é porque meus livros estavam errados. Se ele está sendo racista, é porque talvez meus livros estejam errados, ou não. Mas aí que tá, o paradigma é para resolver um problema. Então, você joga um problema para a IA e ela tenta te dar a solução. Se o cara contar a história direito para resolver um problema que para ele é um produto do crime, ela não sabe discernir se é correto. Exatamente, isso não tem jeito. Isso daí realmente não tem jeito. Porque você treinou ela para fazer aquele tipo de coisa. Então, você pode treinar, você pode ir no stand de tiro para treinar a defesa e você pode treinar o ataque. É a guerra, entendeu? É algo que eles chamam de tecnologia dual. Pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que a gente não tem muito quanto escapar. A faca corta pão e mata o outro, mas quem está apertando, quem está conduzindo a faca é um ser humano, né? Ou um macaco doidão. Bom, vamos lá. A gente estava falando de criptografia no começo do programa e está tendo uma mudança da estrutura, se for parar para pensar, porque a Tor, né, o navegador Tor, o Onion da cebola, tudo lá, ele usa uma estrutura criptográfica para trabalhar, para garantir a confidencialidade. E ela está trocando para um novo modelo que chama Counter-Galois Onion, né, que é uma nova forma de gerar criptografia. Isso é muito louco. Eles estão substituindo esse antigo esquema de criptografia, de retransmissão Tor1, por um novo desenho chamado Counter-Galois Onion, CGO. Isso é para ficar o tráfego mais resistente à interceptação moderna e ataques de marcação entre os relays, né? Então, ele está identificando melhor os pacotes e transmitindo de uma forma compacta e criptografada que não permite o abuso de acordo com as novas ferramentas que existem no mercado, possibilidades, capacidades de processamento. Então, isso é muito legal, porque do mesmo jeito que eu trouxe aqui a ideia que o cara dá, que é um puto do professor, fala que o pessoal não está preocupado com a criptografia, a gente está provendo uma matéria aqui que fala justamente de uma correção em relação aos produtos novos que estão no mercado. Então, olha que coisa louca que é isso, né? E a Onion, né? Que muita gente acha que só para bandidagem. Não, cara. Não, a ideia é fazer a comunicação de forma privada. Não é mesmo, Márcio? O pessoal confunde as coisas, né, cara? De novo, tomou proporção diferente. Foi por lado errado, né? A rede foi criada, pelo menos com incentivo do governo americano, para que pudesse ser trafegado informações sigilosas nela. Ela é muito utilizada também por, sei lá, pessoas que se sentem perseguidas, blá, 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 mas tem um monte de coisa errada acontecendo lá dentro. Eu acho que o mais importante daqui é ver que o negócio continua funcionando e, assim, para mim, isso aqui é muito louco. Os caras, eles vão mudar a criptografia com o avião andando, com o avião voando, entendeu? Sem parar a rede e tudo mais. Então, é alguma coisa muito interessante isso que eles estão fazendo. E mostra que todos os lados da sociedade estão se atualizando. Não interessa se a rede Tor, se você é o fornecedor do antivírus ou se é o bandido. É muito louco isso daí, cara. Isso daí eu vou falar para você que a ideia de ele estar trabalhando dessa forma, você percebe que estão preocupados em melhorar uma situação.
né? Estão preocupados em evoluir. E aí que você falou, acende a vela para o diabo, acende a vela para o santo. Né? Aí o Vitão aqui falou assim, pô, já estou vendo ficar lentidão eterna, não sei o quê. Faz parte de tudo que é mudado, cara. Tudo que hoje tem uma nova biblioteca, ele diminui realmente a velocidade, ele diminui o que acontece, o throughput. Isso vai acontecer até que as coisas fiquem adaptadas. Não tem jeito, faz parte. Faz parte. Pega uma VPN nova, um novo modelo da mesma VPN que você usa há 3 anos. Ela vai, inicialmente, estar mais lenta, até a sua máquina entender quais são os algoritmos que estão sendo utilizados para se adaptar e fazer um novo mapeamento de memória para trabalhar com aquilo. É parte do produto. É que a gente vê só no aperta o botão e tem a resposta. Tem uma cacetada de coisa para que trabalha por trás, né? Até o cache. Por que a gente fala o cache da máquina? É que a gente vai para o lado mais fácil. Vai lá, deleta o cache e começa de novo. Não é bem assim, né? Tem outras coisas acontecendo na parte mais baixa de firmware que ninguém fala, né, Mati? As coisas brabas, cara. Exatamente. Tem as coisas brabas. Bom, e a coisa mais louca aqui que está acontecendo, e a gente precisa ver o que vai virar isso, que para mim, isso vai espalhar pelo mundo. A Austrália bateu a marreta na mesa, não é nem o martelo do juiz, bateu a marreta na mesa e baniu a situação de crianças menores de 16 anos com uso de rede social. Os caras estão pedindo verificação obrigatória, estão proibindo todo menor de 16 anos a acessar essas mídias sociais e, pior, as multas são milionárias. As contas estão sendo indiscriminadamente removidas. É menor de idade? Tchau, velho. Não tem mais acesso. Mas eu acessei porque eu usei do meu pai. Cara, vai pagar multa. Vai falir o papai. Você não vai ter mais faculdade, não vai ter o carro quando fizer 18 anos. Você vai para a roça cortar cana, meu amigo. Porque o negócio ficou bravo, cara. E aí o detalhe, eles fizeram essa mudança internamente na Austrália e divulgaram isso para o mundo, pedindo que outros países façam a mesma coisa. Isso que é o mais louco, cara. A Austrália agora enfiou o pé na jaca, e aí a gente tem de um lado a Austrália, do outro lado o Canadá. Canadá tudo passa a mão na cabeça, está tudo certinho, e a Austrália enfia o pé na jaca toda hora. O que vai acontecer, Mati? Nós temos que esperar. A gente já viu vários movimentos desses sendo iniciados. Essa é a primeira vez que eu vejo alguma coisa um pouco mais efetiva ou mais agressiva, vamos chamar assim, com relação a esse tipo de coisa. A gente já tinha visto, a gente sabe que é um problema, tá? O que eu tenho para dizer é o seguinte: de acordo com o IBGE, 90% dos brasileiros maiores de 10 anos já tem um aparelho de celular. Você acha isso saudável? Eu acho que não. Né? Então, eu começo por aí. Eu acho que isso não é saudável, que principalmente crianças precisam ralar o dedão no asfalto, entendeu? Tem que comer areia, tem que chegar tudo ralado em casa, tem que usar mertiolate que arde, exatamente um monte de coisa. Levantar assim. A tampa da unha, do dedão, do pé. Exatamente, né? Jogar futebol na rua e tudo mais. Tá perigoso. Ache um lugar e conduza seu filho e deixe ele longe do celular, porque senão vai ser alguém que não vai conseguir... Putz, o papo vai longe, Alexandre. A gente podia fazer, talvez, um programa com o Kill só falando a respeito disso, entendeu? Mas eu acho que a criatividade e o pensamento vem exatamente de você estar ali, sozinho, e você ficar imaginando como seria o castelo do Rei Arthur, o castelo das princesas, ou o castelo do próprio... Como é que fala? O dedão podre lá do Senhor dos Anéis, né? Então, é isso que dá imaginação. A hora que você ganha tudo pronto, você não consegue dar esse próximo passo. Então, eu
eu sou totalmente partidário ao pessoal da Austrália. Eu sou o que assina esse documento. Eu também. E vou além, cara. Eu estava na discussão. É louco isso, né? Porque você tem filho, eu também tenho. A gente está nesse barco faz muito tempo. E os filhos vieram depois. E nem por isso a gente ficou falando que eles têm que fazer isso ou fazer aquilo. Porque a gente dá o caminho e eles escolhem qual a melhor maneira de andar aqui. Quer andar gatinhando, quer andar de bicicleta, quer andar de skate, quer plantar bananeira, quer ralar a bunda no asfalto e não descobrir. A gente pensa muito parecido quanto a isso. E essa semana aqui, que assim, estão começando a entrar no esquema de férias e tal, eu percebi meu filho muito ligado em algumas situações de YouTube, explicando coisas de Minecraft, de situação de servidor, blá, 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 blá. Minha filha muito ligada em como faz um RPG que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. 2 pontos. Você utilizar isso para criar situações, eu acho que é totalmente válido, e essa foi a conversa que eu tive com eles. Agora, se você está vendo isso para ver a vida dos outros, você está muito errado. Porque você não está vivendo a sua vida, você não está criando as suas experiências, você não está criando as suas dificuldades ou caminhos para seguir daqui para frente. Exatamente. Você entende as coisas dos outros, entenda que aquilo é possível e você pode fazer o seu. Faça o seu, nem que seja ruim, faça diferente, não faça outra coisa, né? Mas não viva a vida dos outros, viva a sua vida. É por isso que eu nunca li romance. O romance que eu li foram os obrigatórios da escola que a gente tinha que estudar. Tá? Eu sempre estudei história, e por isso que eu falo de boca cheia que a história é cíclica, e quando a gente está aqui no programa, a gente sempre faz aquela geolocalização de situações, porque a gente tem conhecimento para isso. Se eu ficasse olhando só a mesma coisa, não conseguiria fazer isso. Então, assim, se você tem filho, se você está aí vendo a gente e tal, além de tudo que a gente fala de segurança da informação, a gente dá umas dicas para vocês também do que é certo e errado com tecnologia. Né? É só você pegar o caminho certo e seguir o caminho certo. Ninguém está falando que não é para usar. Né? Eu, às vezes eu reclamo de algumas situações, o Amate me puxa a orelha, mas eu defendo a tecnologia. Eu falei assim, puta, é verdade, você está certo. Eu também defendo. Só que às vezes a gente fala assim, caralho, eu estou olhando do modo errado. Uhum. Eu tenho que olhar de outro jeito para poder ter aquilo ao meu favor. E o meu favor não é muleta. Não é preguiça para deixar de fazer, que nem a gente contou aqui que os caras começaram a fazer um monte de embelezador de código, virou muleta. E aí o cara não desenvolve, não faz porra nenhuma, aperta botão e pega o produto pronto até que dá a meta. Né? Então, assim, vamos utilizar as coisas como elas devem ser utilizadas. Aprenda com elas e faça as suas. Né? Assim a gente tem um mundo renovado, com ideias novas, com coisas mais legais. Isso que eu acho legal. A Austrália está de parabéns. Vamos ver como que isso vai repercutir com o mundo. Que o pedido oficial do governo australiano foi que fosse propagado essa decisão aos demais países. Olha que coisa legal. Então, parabéns para a Austrália. Eu acho muito legal esse começo de ideia. Pode ser uma virada de chave geral, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Concordo plenamente. Total de acordo. Galera, é isso aí, programa. Esse é o último programa nosso do ano 4. A gente vai começar a nossa 5ª temporada, né? Obrigado por vocês estarem com a gente. A gente fez um programa hoje, porque ontem estava todo mundo enroscado. A gente estava contando com algumas pessoas hoje que deviam estar aqui, também estava tudo enroscado. A gente entende que todo mundo é coisa, mas as coisas andam como elas devem andar. Então fiquem tranquilos, a gente está bem pra caramba de felicidade por ter vocês aqui e nós estamos aqui levando isso adiante. Vale a pena, fale para os amiguinhos, fale que vale a pena e vamos, não, que recesso nada, cara. Só terminou um e com a semana que vem já é ano 5, tá maluco, velho? Aqui nós não para, cara, esse compromisso assumido já nosso. E vamos em frente, cara, vamos em frente. Passem para os amiguinhos,
continuem essas discussões, que vocês são o maior combustível para a gente continuar aqui. Tá bom? Beijo, obrigado. E vamos começar dezembro com o pé direito aí. Valeu demais, gente. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, banda. Programa Ed Zone.